Mas bora falar do Matheus Gonçalves, Milton. Vamos lá. A gente trazia essa informação na 98 FM desde a jornada de domingo, de que o Cruzeiro tinha um acordo por 50% dos direitos do jogador. O Cruzeiro pagaria 3,5 milhões de euros à vista para ter 50% do Matheus Gonçalves. Foi um acordo que foi finalizado pelo Pedrinho e o BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo. Os dois presidentes tomaram conta dessa negociação e chegaram nesse acordo. O Cruzeiro também tinha um acordo com o Matheus Gonçalves, que inclusive até tinha ligado para o Gabigol para conhecer, para saber mais sobre o Cruzeiro, sobre Belo Horizonte, sobre como funcionam as coisas por aqui. Gostou do que conversou e estava com a cabeça no Cruzeiro. Na cabeça do Matheus Gonçalves, ele seria jogador do Cruzeiro até o final desta semana. Inclusive, ele enfrentou o Sub-20 do Atlético, atuando pelo Sub-20 do Flamengo, e ele foi pego de surpresa pela repórter depois do jogo, que perguntou para ele se ele já estava sabendo que o Flamengo desistiu da negociação, e ele até revelou que ficou sabendo pela moça, ele até chamou ela de senhora, né, pela senhora na hora, e que na cabeça dele já estava tudo acertado, que ele sabia que o Pedrinho e o BAP já tinham fechado o negócio. Mas o Flamengo deu para trás. E o que aconteceu, Milton? O Flamengo deu um vácuo aí no Cruzeiro de 2 dias, sem famoso resposta. ghosting. Deu um ghosting, né? Falou, vamos encontrar? Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. E aí nunca aparecia. E aí não apareceu. E quando apareceu com a justificativa de que não era o ideal reforçar um concorrente ao título. E baita concorrente, que tá ali fungando no cangote, né? mas Aquela mesma acontece. desculpa do, eu vou ter que dar banho no meu peixe. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a pressão da torcida, a pressão do torcedor do Flamengo, muitos chiaram com isso aí. Você acha? Acho. Mas é exatamente isso, a informação é exatamente essa. É. Que não só a torcida, viu, Milton, mas o conselho do Flamengo também. Ficaram incomodados com a transferência do Matheus Gonçalves, achavam que o Flamengo poderia conseguir negociar uma forma melhor para viabilizar uma saída do Matheus, e aí fizeram uma pressão danada em cima do BAP e do Boto, diretor de futebol do Flamengo. E aí é o mesmo caso que aconteceu com, até separei o nome do jogador aqui, o Mike Johnston, do West Bromwich. A gente até trouxe essa nota, que é o jogador irlandês da 2ª divisão da Inglaterra, que o Flamengo estava praticamente certo com ele. O cara já tinha passagem para o Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. O Flamengo soltou, a notícia saiu, e aí a cobrança da torcida e do conselho fez o Flamengo desistir da negociação. A gente também trouxe aqui no 98 Futebol Clube uma nota sobre o print que vazou do Pedro, sobre a negociação do Pedro. Um print com um sotaque português, com o português de Portugal nas mensagens, falando de uma possível saída do Pedro, que o Flamengo tentaria negociar o Pedro. Depois da repercussão negativa, também vieram a público falar que o Flamengo contava com o Pedro. Tudo isso, claro, antes da fala do Felipe Luiz. Então, mais uma vez, o BAP e o Boto sendo influenciados pela pressão de conselho, pela pressão da torcida, e aí deram para trás, roeram a corda no negócio que tinham apalavrado com o Pedrinho. Mas se não tá no papel, né, se não velho? botou no contrato, né, gente? Não tem jeito, a velho. palavra é você Gente, mas confiar. não aprenderam até hoje, não? Você Já é a confiar. terceira vez, a terceira negociação. Já é menos de um ano que o Cruzeiro embarca nessa aí. Porque teve a primeira do Dudu, né? A primeira do Dudu. Teve uma outra no começo do ano, que eu não vou recordar qual foi, começo mas do ano? teve essa aí também. Não, velho. é o zagueiro lá do Vélez. Isso aí. Mas o do Vélez, assim, o Cruzeiro não falou que, assim, as Não, pessoas nenhuma das que vezes o Cruzeiro falou. O Cruzeiro oficialmente não falou, mas assim, o do Vélez, em momento nenhum o Cruzeiro chegou a avançar no acordo. O Cruzeiro Ele já tinha decidido tudo, velho. Mas o Cruzeiro tinha tudo certo com o Valentim Gomes. Mas aí não tinha com o Vélez. Dessa Dessa vez, vez, vou comprar seu carro, então. dessa vez o Cruzeiro tinha tudo certo com o Matheus Gonçalves, com o já carro. tinha tudo acertado com o Flamengo, faltava assinar os Coisa documentos, idiota, e aí na hora de assinar, o Flamengo Não, falou, mas não quero O mais. do Vélez era o valor. Os caras de aumentaram 9, a pedida, e velho. de repente, quando o Cruzeiro já estava tudo exato. certo. Na hora que chegou o Vélez, não, a gente passou 10. para tanto. Aí o Cruzeiro, mas aí Exatamente, não. eles mudaram a conversa no meio do caminho. Eu acho o seguinte. 3 vezes. O Cruzeiro Isso aí, não tá errado em abrir o negócio ou em não fechar o negócio se o que foi combinado não foi cumprido pela outra parte. Exatamente. Mas esse negócio assim de
contar com o ovo no furico da galinha e já sair falando, não, vamos, e começar a espalhar, e sair o nome, aí já saiu o nome pra todo mundo, não sei o quê. Botar no papel, né? É a terceira vez em Mejuana. Não, mas o Cruzeiro o Cruzeiro em si não falou isso abertamente. Abertamente não, Milton, mas falou, Mas pô. você tem, a gente falou, apura e nós é que falamos não aqui. importa. Você, aberto. que já é velhaco no jornalismo, você sabe, você apura com o clube, apura com outro clube, Mas pro apura clube, com pessoas próximas ao jogador. O clube com não anunciou, não. Agentes Mas não interessa. envolvidos na negociação. Não você interessa. apura com várias pontas na negociação, Gilbert. E aí, no caso que interessa se o Flamengo soltou, essa negociação vai chegar. O que nós estamos falando não é se vazou ou não vazou, se foi... O Cruzeiro foi para a imprensa e disse, a assessoria falou, quem apurou bem. A questão é, antes, põe no papel. Põe no papel, não importa. Se tá, é uma proposta, põe no papel. Fizemos, o Flamengo topou, então vamos lá logo assinar. O que ficou esperando esse tempo todo, já que já tem histórias, recentes, casos parecidos, em que, justamente por não ter colocado no papel, a não ser que o Flamengo lá atrás tenha dito, não vamos colocar nada no papel, porque já estava definido o valor, 50%, 3 milhões e meio. O jogador já tinha acertado com o Cruzeiro, se acertado com o Cruzeiro, tem até salários. Bom, e aí ficou esse ato, esse espaço até o Flamengo dar para trás agora. É isso que a gente tá falando. Se vazar ou não vazar, não interessa se já tiver no papel. Agora, que se dane, estão falando. Não, o Cruzeiro tá seguro aqui. Pronto, acabou. Mas aí que tá, o Cruzeiro estava nesse processo. O Cruzeiro no final de semana negociou qual seria o valor e qual seria a porcentagem. O Flamengo no começo queria 8 milhões para liberar o jogador. O Cruzeiro e o Flamengo foram negociando, chegaram na casa de 50% por 3 milhões e meio. Depois como vai ser o pagamento? O Cruzeiro queria dividir isso em 3 vezes. O Samuel trouxe essa informação pra gente. Seriam 3 parcelas pagas ao longo de um ano, mas o Flamengo queria o valor à vista. Negociaram, beleza, vamos pagar à vista. O próximo passo é o quê? Vamos fazer os exames médicos no jogador, porque o Cruzeiro já tinha tudo certo com o jogador. Vamos ver se o jogador tá saudável, tá apto a vestir a camisa do Cruzeiro. O jogador tinha um jogo ontem pelo Sub-20 do Flamengo. Foi acordado que ele poderia fazer esse jogo. Ele jogou, né? Foi pro jogo. Foi. Ele chegaria depois... Inclusive fez gol, né, Gui? Chegaria essa semana para fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro. Tava tudo dentro de um prazo normal de uma negociação. Dentro do que é normal de uma negociação. E o próprio Leonardo Jardim falou sobre isso na coletiva após o jogo. Ele foi questionado sobre entradas e saídas de jogadores no Cruzeiro. E aí também citando o Matheus Gonçalves. Vamos ouvir o que o Leonardo Jardim havia dito. Em relação ao mercado, eu já vos disse mais do que uma vez, mas vou voltar a falar. Este mercado é totalmente diferente dos mercados anteriores. Acho que a equipa, o Cruzeiro, os seus jogadores estão provando dentro de campo que o grande núcleo do Cruzeiro está cá, não é? Pronto, e depois o mercado para sair tem que haver convites para sair. Nós não vamos colocar os nossos jogadores, os nossos ativos na prateleira. A gente tem que, se tiver que sair, tem que haver convites para sair. E para entrar também é igual, porque eu costumo dizer, uma contratação há 5 momentos. Há um momento que a gente tem que ter interesse em contratar, quem vende tem que ter interesse de vender, o jogador tem que ter interesse em vir, tem que haver um acordo entre clubes para ele vir e a seguir tem que assinar os papéis. Mas às vezes antes de assinar os papéis há uns que desistem. Por isso, destes 5 momentos, o último é que é o fundamental. E quando não tiver o último resolvido, não existe contratações nem de entradas nem de saídas. É aquela situação, ainda não está na 5ª fase dos papéis assinados. Por isso, toda a gente pode desistir antes, pode não haver acordo, tudo isso pode acontecer antes. Então tá aí, Gilbert. E nesse momento, o Cruzeiro não vai aumentar a pedida, não vai pagar mais. O Cruzeiro já tinha tudo acordado. Então, o Matheus Gonçalves só iria vestir a camisa do Cruzeiro se realmente fosse o que tinha sido combinado, o que tinha sido apalavrado entre os presidentes. Então, agora, como o Flamengo deu para trás, o Cruzeiro não vai mexer na negociação. Estão falando ainda de o empresário do Matheus tentar ainda convencer o Flamengo dessa negociação, mas acho que vai ser muito complicado. E o Cruzeiro está extremamente incomodado, desapontado com a falta de palavra, de confiança,
faltou ser sujeito homem, né? Como diz o pessoal, porque se deu a palavra, claro. O que importa é a caneta no papel, que o Leonardo Jardim falou. Mas estava palavrado entre os dois presidentes. O Felipe Luiz já tinha aprovado a transferência, o Boto já tinha aprovado a transferência. Vou te falar e onde aí está o problema. Deu ruim. Sabe onde está o problema nessa história? A tabela de classificação. Ah, não é nada. É a gente. tabela. Só que o Flamengo, ô Henrique, Vou te a gente falar, conhece, tava um negócio muito barato. Lá no Rio, ó, os caras olham e falam assim, pô, o Cruzeiro tá aqui, mesmo número de pontos, Mas o tudo Cruzeiro bem tá que aí tem um desde o jogo. começo do ano, velho. Não tá, cara. Não tá desde o começo do ano. Tá, não, você Não forçou, tá, viu? não tá, Forçou não tá gostoso desde o começo do agora. ano. É concorrente, o Cruzeiro é concorrente direto do Flamengo na conquista do título. Gilberto, o Cruzeiro Não tem dá, 6 os- vitórias e um empate, não tem nenhuma derrota no campeonato. O Cruzeiro não virou concorrente ao título depois de vencer o Grêmio. É, mas uma coisa é Quando você foi tá começar ali, a ó. negociação, o Cruzeiro já era Você tá ali no quinto candidato ao lugar, título. quarto lugar, disputando. Hoje, o Cruzeiro tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Então, cara, é óbvio que essa discussão, ela é interna lá, mas ela acontece. Olha, esses caras aqui estão brigando com a gente pelo título. A gente já viu isso em várias ocasiões. Cara, não vou fazer um negócio porque eu não vou reforçar um concorrente meu. Claro que não. Isso acontece o tempo todo. Você quer saber de uma coisa? Dizem que o Red Bull Bragantino está oferecendo um cascalho a mais pelo Matheus Gonçalves. Está oferecendo um dinheiro a mais. Daqui a pouco, onde está o Red Bull? Não está muito longe também, É né? o terceiro. Não está muito longe. Todo mundo com daqui praticamente mesmo. daqui a pouco a gente vai ver se ele vai pintar no Red Bull Bragantino ou não. É isso, o negócio eu acho que não tem a ver com a tabela, até porque o Cruzeiro tem 8 vitórias, assim como o Flamengo, tem 3 empates, assim como o Flamengo, e tem uma derrota a mais só. Uma e ou os duas? dois estão 1 ponto. Eu O Cruzeiro tem 2 derrotas e o Flamengo tem uma no campeonato. Duas queria ou três? dizer a vocês, Ô, Autório, beleza? beleza, só dizer Sumido, hein, minha velho? experiência, que eu tô no Peru. Tô no Peru. Isso. Tô no Peru. Quando é a seguinte, palavras no Brasil não valem nada. É. Se fosse no Japão, palavras Tá louco. valem mais do que uma assinatura. Essa é a diferença. É verdade, é verdade.